E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo aquilo que vocês já sabem que eu gosto de fazer, que é dar uma de blogueiro, para vir dar uma breve resumidinha assim do conteúdo da avaliação que vocês vão fazer na próxima quarta-feira, certo? Eu sei que ficou um pouquinho em cima da hora, que foi um pouquinho diferente das últimas vezes por conta da feira cultural, então para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, resolvi gravar esse videozinho aqui mais uma vez, assim vocês conseguem assistir quantas vezes quiserem, compartilhem com os amigos, baixem esse vídeo, estou postando no YouTube, estou postando na Iônica, assim não vai ter dor de cabeça nenhum, tá bom? Assistam a esse vídeo de revisão e tudo vai dar certo. Inclusive vocês vão reparar que em alguns momentos vou virar para cá, porque o celular está apoiado no computador com a prova aberta. Assim eu consigo até de repente dar umas dicas, então anotem, prestem atenção. Assim eu consigo descrever o conteúdo bem bonitinho, tá bom? Conforme tá na própria avaliação de vocês. Beleza, gente? Então a prova tá muito fácil. Cobrei o capítulo 5, tá bom? Nem o capítulo 6 eu coloquei, né? Deixa eu ver. Nossa, que prova moleza, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Enfim, então vamos começar. Primeira coisa, contos. Tanto conto de suspense quanto conto fantástico. Professor, quais são as diferenças? Já vamos começar por elas, que são mais fáceis. Conteúdo, temática, tema do texto. Então, o conto de suspense vai ter uma temática que vai fazer o leitor ficar se sentindo um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais apreensivo. Por quê? Porque tem suspense, certo? Como aquele texto da barata que a gente leu, lembra da menina que foi abrir o armário, tinha uma barata? E o outro é o conto fantástico. Ah, professor, qual que é o tema? A diferença? Tema, justamente. Então, no conto fantástico, vai ser algo mais fantasioso. Fantástico não quer dizer que ele necessariamente é espetacular, mas é fantástico porque vem de fantasia. Então, vai ter algum elemento que é surreal, algo que foge da nossa realidade. Como aquele que a gente leu, por exemplo, no ano passado, do Rumpelstiltskin. Não sei se vocês lembram desse aí que foi legal, né? Porque envolve um pouquinho de magia, de seres que fogem da nossa realidade. Esse é o conto fantástico. Agora, o que tem em comum? O nome já diz, conto. Tá, grande coisa, professor, jura? Juro, porque conto a gente já sabe que tem algumas características ali estruturais que são essenciais. Que são, por exemplo, espaço muito bem demarcado. Ah, professor, espaço, cenário, gente, onde a história está acontecendo, vai estar bem claro. Isso logo no comecinho do texto já costuma aparecer. E se ao longo do conto os personagens mudam o espaço, ou seja, mudam o cenário, isso vai estar indicado no texto. O que mais que precisa ter muito bem demarcado? Tempo. Quando aconteceu essa história? Ah, professor, vai aparecer a data exata, tipo um cabeçalho? Não necessariamente, mas pode aparecer. Só que às vezes é uma frase muito mais simples que isso. Por exemplo, há muito tempo. Ah, professor, isso é o tempo? É o tempo, porque você já sabe que é uma história que rolou no passado, certo? Você não sabe quando exatamente, mas você sabe que está no passado. Esse é o tempo da sua história, beleza? O que mais que tem que ter muito bem demarcado? Narrador. Geralmente o narrador de um conto é em terceira pessoa, porque você vai contar algo que não aconteceu com você, não é um relato pessoal. É um texto que aconteceu com um personagem, certo? Então você vai narrar em terceira pessoa, certo? Narrador observador, lembre-se disso. E outra coisa que é de suma importância em contos é o seguinte, gente. Personagens. Os personagens, geralmente, eles não vão ser muito bem desenvolvidos, a gente não vai saber muitas informações sobre eles, a gente não vai saber todas as características psicológicas e físicas deles a fundo, mas algumas a gente vai, porque o texto vai nos apresentar, certo? Então é um personagem raso, sem uma descrição muito profunda, mas que a gente vai conhecer ali. E aí lembra, né, que tem aqueles dois tipos de personagens, né? Os secundários, que não são tão importantes na história, vamos dizer assim, né? E os protagonistas, certo? Os principais, que eles podem ser tanto protagonista, que geralmente é o mocinho, quanto o antagonista, né? Que é o que se opõe ao protagonista. E aí tem a questão estrutural mesmo do texto, como que o texto se organiza. E isso é muito importante. E isso é o mais importante, na verdade. Porque primeiro vai começar com o título, isso é óbvio. Aí vai para a situação inicial, que é aquilo que a gente já conhece, como se fosse uma introdução do conto. Então, nessa parte, os personagens vão ser apresentados, o cenário vai ser apresentado, o tempo vai ser apresentado. É o comecinho ali, vai contextualizar o leitor. Aí depois vai para o conflito, que apesar do nome, não necessariamente é um conflito no sentido de um problema. Mas é uma situação que vai começar a agitar a história. E de fato, realmente é um problema. Um mistério a ser desvendado, algum problema a ser resolvido. Esse é o conflito. Vai começar a esquentar a história. Aí chega no clímax. O clímax é o auge da tensão do leitor. Então imagina que você está lendo um conto. O que rolar ali vai determinar o final daquele conto.
Então, são aqueles dois exemplos que eu sempre dou para vocês. O primeiro é aquele dos dois lutando. Então, tem dois bravos guerreiros lutando pelo reino com as suas espadas. E estão lutando. De repente, um consegue desarmar o outro e colocar a espada no pescoço. E aí? Aí a gente fica naquela tensão. Será que agora ele vai poupar a vida e vai ser um cavaleiro? Ou será que ele vai arrancar a cabeça fora e já era? A gente fica nessa expectativa. E aquele outro exemplo que eu falei para vocês também. Então, tem um casal apaixonado ao longo do conto todo. Só que eles nunca dão um passo à frente. Aí o rapaz finalmente toma coragem, chega perto da moça. E aí? Beijou ou não beijou? Será que ele vai beijar ou será que nessa hora alguém vai entrar e vai interromper o lance deles? Então esse é o clímax, é aquela nossa tensão, aquela nossa expectativa, que é a parte mais legal pra mim do conto. E aí chega no desfecho, o desfecho é a conclusão. Então a gente vai entender o que rolou nesse clímax que teve anteriormente, certo? Então, conto, gente, muito fácil, muito tranquilo. Lembrem dessas partes, tá bom? Depois dos contos, a gente tem o quê? Gente, muito fácil. Jesus amado. É bom mencionar a caracterização do personagem que eu falei brevemente, né? Eu falei das características físicas e psicológicas, mas o que são, né? Características físicas são aquelas que se a gente estivesse assistindo, por exemplo, a gente conseguiria ver. Então, referente ao rosto, referente à aparência física, até as roupas, o cabelo, isso é algo físico. E psicológicas são mais voltadas à personalidade. Então, assim, como que esse personagem vai agir diante de tal situação? Ele é convencido, snob? Ou será que ele é inseguro? Ele é corajoso? E isso é característica psicológica, que é de pensamento e de personalidade, tá bom? Agora sim, a gente tem a acentuação de algumas formas verbais que a gente já tá careca de saber, que são os verbos ter e vir. Quando eles estão conjugados na terceira pessoa, eles são escritos da mesma maneira e pronunciados da mesma maneira. Então, o que vai rolar de diferença? O verbo ter, quando ele está na terceira pessoa do singular, ele vira tem. E na terceira pessoa do plural, pasme, ele vira tem também. Só que no singular ele não tem acento. E no plural ele tem acento circunflexo. Professor, para quê? Para diferenciar na escrita. Porque lembra que às vezes a frase pode estar com sujeito oculto. Como que você vai saber se é singular ou plural? Pelo acento. Professor, e no verbo vir, terceira pessoa do singular vai ficar vem, sem acento. E no plural vai ficar vem, só que com acento circunflexo. E aí os verbos que derivam, então em vez de ter, por exemplo, obter, em vez de vir, por exemplo, convir, a conjugação vai ser igualzinha. A gente acrescenta aquela primeira frase que foi acrescentada no infinitivo e o finalzinho fica igual na conjugação. Então, obter. Como que vai ficar na terceira pessoa do singular? Obtém. Lembra que o ter ficou tem? O obter vai ficar obtém. Certo? E no plural, como que vai ficar? O ter não ficou tem na terceira pessoa do plural? O obter vai ficar obtém. Tá vendo que o final fica igualzinho? A gente só muda aquele começo que a gente acrescenta, certo? E aí os verbos derivados geralmente vão ter um acento agudo na terceira pessoa do singular. E no plural, circunflexo. É muito fácil, gente. É só isso. É só para diferenciar na escrita o singular do plural. Tá? Olhem no caderno, no livrinho de vocês, que tem exercício sobre isso. E por último, que é o que talvez seja um pouquinho mais complexo para alguns, mas que na verdade é muito fácil, é com relação aos verbos de ligação e ao predicativo do sujeito. Professor, predicativo do sujeito, já até me esqueci desse nome. Gente, muito fácil. Vou até usar a lousa aqui para vocês, ó. Um exemplo muito simples e honesto. Vou escrever grande para dar para ver daí. Dá para ver? Acho que dá. Samuel é lindo. Frase simplíssima. Qual que é o meu sujeito? Samuel. Sujeito. Por que sujeito? Porque a frase diz respeito a ele, ou ele está praticando uma ação, ou ele está recebendo uma característica. Nesse caso, ele está recebendo uma característica e não praticando uma ação. Então, matamos. O verbo de ligação é justamente aquele verbo que vai estar ligando o sujeito a uma característica. Ele nunca representa uma ação, certo? Um verbo de ação é um verbo significativo, que é outra questão, nem vai cair na prova, tá bom? O verbo de ligação, então, mais uma vez, é um verbo que liga o sujeito a uma característica. No caso, o meu verbo de ligação é o é. Nossa, professor, é uma letra só? Sim, nosso verbo é apenas o é, que é o verbo ser, né? Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, Samuel é o quê? Lindo. Então, lindo é a minha característica, certo? Então, esse verbo se chama verbo de ligação porque ele está fazendo uma ligação entre o sujeito e a característica. Professor, e aquele nome estranho, predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é justamente a característica. Então qual seria o predicativo do sujeito dessa frase? Lindo. Qual seria o verbo de ligação? É.
Ah, e se tivesse escrito Samuel explicou a matéria? Explicou é um verbo também, não é? É. Ele é de ligação? Não, porque explicar é uma ação, não está ligando a uma característica. Matéria não é uma característica minha. E foi algo que eu fiz, eu expliquei o quê? A matéria. Agora, ser lindo não é uma coisa que eu consigo fazer, é um dom natural, é uma característica. Tá bom, gente? Muito fácil, né? Então, é esse o conteúdo da avaliação de vocês, gente, muito tranquilo. Caprichem, estudem bastante, não precisa virar a noite estudando, tá bom? Estuda com antecedência, assim você dorme, descansa, porque ajuda a memorizar. Bebe água, se alimenta bem, se tiver dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês, gente, até mais.